Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock, também estudante de psicologia. E hoje no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre um cara que é a definição de rockstar, né? Um vocalista genial, pota de um guitarrista, presença inconfundível e uma voz absurda. James Hetfield, vocalista do Metallica. Dando uma geral, o James nasceu no dia 3 de agosto de 63, é muito louco, né? Pensar que ele tem quase 60 anos. Lembro eu pirando assistindo o clipe de One, na MTV, parece que faz, sei lá, uns 15 anos, isso aí já tem brincando mais que o dobro. Enfim, James Hetfield foi criado numa família bem cristã. A mãe dele era tão religiosa que quando teve câncer, ela não quis nem tomar remédio assim, porque acreditava que Deus ia fazer todo o trabalho. Ela morreu. E foi dessa história que veio a ideia da letra de Until It Sleeps, que é Até que Durma. O pai, o Virgil Hetfield, era caminhoneiro e mandou a fuga de casa quando James tinha só 13 anos de idade. O cara sumiu na neblina, nem me viu. Depois do lançamento do Black Album, depois de um tempão, ele deu uma colada no filho e fez alguns pedidos. Ou seja, né, uma pota decepção, né? O cara galinha, abandona o filho, aparece depois que ele tá mega bombado e rico e aí quer dar uma de alpinista social. O James disse que muitas das coisas que precisou tratar na funilaria mental que ele fez, né, bastante tempo de terapia, leva à sua infância e à sua realidade versus a realidade dos pais, que era bem diferente. Bom, quando o pai dele vazou, ele tinha 13 anos e não conseguia entender o que estava rolando. Ele falou que foi tudo meio que escondido, assim, na moita, e esse é um grande defeito que ele ainda carrega. Ele sempre acha que está todo mundo escondendo alguma coisa dele. No começo, a mãe dizia que o pai estava numa viagem de negócios e só depois de meses que ela soltou a real. Quando ele percebeu que o pai tinha abandonado a família, ele ficou puto, com muito ódio pelo pai, nem sequer ter dado um tchau. O James diz que tem muito problema referente a abandono, né? Não é pra menos. 3 anos depois do pai sair de casa, a mãe dele morreu. Aí o James acredita que o tumor apareceu pelo desconforto que foi o divórcio, todo o sofrimento que o pai causou para a mãe dele. A família era tão cristã, né, que nem eu estava falando antes, que só para você ter uma noção, assim, se alguém da família quebrasse um braço, não podia nem engessar. O James sempre sentiu muita dor de cabeça quando era criança e ele não podia tomar remédio nenhum. Ele fala que foi uma experiência muito alienadora ter que conviver com isso tudo, né? O James já disse em várias entrevistas que ele era super tímido, um moleque mega na dele, assim, e por causa do que passou na infância, ele não confiava no mundo, nas pessoas e nada. Então ele, tornava, bebia pra caramba, segundo ele, para liberar um pouco, mas no final foi pior, né? Ele disse que cavou uma cova ainda mais funda para si mesmo. A real é que ele encontrou uma família quando entrou no Metallica, né? O James disse que estava procurando por pessoas que se identificassem, já que não tinha isso dentro de casa. E, basicamente, quando criança, a família desintegrou bem na frente dos seus olhos. Ele termina dizendo que tem uma parte que sempre quis ter uma família e outra que simplesmente não aguenta as pessoas. No Metallica aconteceu de tudo, né? Amizade, treta, morte do amigo Cliff Burton, troca de integrante, veio muito sucesso, dinheiro, mulherada e por aí vai. Sobre as festas, o James disse que você tem que fazer tudo isso para descobrir que isso não faz parte da música. Era como se fosse uma faixa bônus, mas essa faixa bônus começou a tomar conta de todo o disco. Aí, quando ele bebia muito, ficava super agressivo e arrumava briga com o baterista, o Lars Ulrich. Era assim que ele liberava os ressentimentos, com muito empurra-empurra, xingamentos e atirando objetos no Lars. Ele disse que os dois têm personalidades diferentes, bem diferentes. Assim, o Lars quer ser sempre o centro das atenções e isso incomoda porque ele também quer ser. A diferença é que o Lars está lá, encantando as pessoas, enquanto o James as intimida para que o respeitem assim. Foi nessas de querer intimidar, né, que ele começou a sua paixão por armas e infelizmente teve uma fase nada a ver assim, que ele pirava em ficar caçando urso. Depois ele disse que trocou esse hobby por carros. A esposa dele já botou ele pra correr várias vezes, né? Ficou de saco cheio de tomar corno, de ver o cara bêbado toda hora. E durante o St. Anger, o James estava fazendo uma funilaria mental e em certo momento ali da terapia, caiu uma bigorna nele. Ele percebeu como a vida estava indo pro downhill. Foi aí que ele quis dar uma bela mudada, né? E manter sua família e não abandonar e sair zoando pela estrada. Ele viu que no meio de tanta viagem, tanta loucura, ele estava quase perdendo a banda e também a esposa que estava grávida do terceiro filho, a pequena Marcella, que segundo o James é a anjinha que uniu novamente a família. Ele bebeu muito, né, por muitos anos, parava e voltava, ficava nesse looping
né? Tinha recaída direto. Ano passado ele se internou, né? Ficou na dele, parece que tá seguindo firme sem beber. O cara continua sendo aí uma referência de músico e postura de palco, né? Faz shows pra caramba, turnê pelo mundo, lança disco e também tá atuando, né? Mais recente foi o papel de policial no filme do Ted Bundy, mó legal. E atualmente ele mora na sua mansão com a esposa, os filhos e muitos carros. Bom, a gente tá vivendo no isolamento, né? E vira e mexe, aparecem casos de pessoas que tiveram recaída. Mas até que ponto o isolamento potencializa ou provoca recaída nessas coisas que estavam guardadas dentro da pessoa? Para responder, vamos ver nosso querido psicólogo, psicanalista e mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Luca, pessoal, um beijo e um feliz Dia das Mães para todas as mamães do canal. Que sofrência esse pessoal do rock, hein? Pobre James Hetfield e o alcoolismo. Eu já falei sobre o alcoolismo aqui no programa do Raul Seixas, só que agora estamos em isolamento social e a questão, é claro, muda de figura. Você me pergunta sobre recaídas em pessoas que já haviam aparentemente superado o vício e agora no isolamento voltam a manifestá-los. Vamos ver isso daqui a pouco. Por coincidência, alguns dias atrás, um amigo meu me telefonou e manifestou a sua preocupação por sua mulher que passava o dia todo alcoolizada. Ele me contou também que ela bebia muito até a primeira gravidez, quando ela parou de beber, e que agora, 20 anos depois, no isolamento ela recaiu e voltou a beber. Gente, eu tenho falado muito que o isolamento em si não vai criar nada na gente, mas o sentimento de medo, de desamparo e de solidão próprios do isolamento faz vir à tona aspectos internos nossos que até então estavam sob um aparente controle. A esposa do meu amigo com certeza reativou alguma questão que estava mal resolvida dentro dela e o álcool foi só o seu sintoma. Eu também falei em outro programa aqui no canal que o coronavírus veio dar uma porretada em nosso narcisismo e nos pôs em contato com a falta e não com a completude que a sociedade, a cultura e a gente achava que tinha. Gente, na época pré-pandemia, alguns meses atrás, era quase que um tabu falar sobre morte. A gente não podia falar, né? Éramos tidos como assuntos mórbidos. Hoje, durante essa pandemia, a morte é o assunto mais comentado. Ela está aí mais do que nunca presente em nossas vidas. A morte está dentro de nós, dos nossos temores, na morte das pessoas queridas que perdemos, em nossas televisões, em nossos jornais. Primeira porretada. Outra coisa, na época pré-pandemia, a cultura nos obrigava a achar que viver era viver sem dor. Falar em dor era outro tabu, vocês se lembram disso? Atualmente estamos todos convivendo com a dor. Dor pela liberdade restringida, dor pela incerteza e pela impotência, dor pelo medo, dor pela solidão e etc. Essa reviravolta que o coronavírus trouxe nos obriga a rever e a repensar a nossa subjetividade e criar um espaço devido para a morte, para a dor e principalmente para a ideia que o consumo não é o sinônimo de felicidade. É nesse momento de revisão que as recaídas acontecem. Diante dessas porretadas no narcisismo, algumas pessoas ainda tentam se agarrar onipotentemente em uma época pré-pandemia, ou seja, tentam reaver, através das drogas e do álcool, o antigo lugar de falsa felicidade e sucesso que achavam que tinham, mas que agora está para sempre perdido. Um beijo para você. I was pretty much afraid of everything, afraid of the world, afraid of speaking, really, really shy kid. Music was a way to speak, as simple as that. By the time I was really into music, my dad had already split. So mom was definitely supportive, but also not so supportive in the, you got to cut your hair to get a job. It's like, well, long hair is part of music, Mom. If I got short hair, I can't rock, There's no way.
I had tried to stop for a year, and it just wasn't fun, so I went back to it. And I had to have someone tell me, someone, basically my wife threw me out of the house and said goodbye. It took that shock, and fear is a pretty good motivator. Demais, né? James Hetfield é muito mestre. E aí, tem alguma sugestão? Manda aí pra gente, todo domingo tem quadro novo aqui no Cada Caso um Caos. Eba!